Fala, minha tripulação, terça-feira e vai começar mais um podcast, o podcast que você espera a semana toda, aquele que você sabe que pode trazer uma única palavra poderosa o suficiente para mudar a sua vida. Então vai lá agora, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, já deixa o seu like nesse vídeo, é super importante a sua participação nesse projeto. Não deixa de apoiar, não deixa de ajudar e faz isso agora, não deixa para depois. A minha convidada de hoje, neste dia especial, ela é cirurgiã dentista de formação, mas fez sucesso na internet, postando vídeos de dança no YouTube, é verdade. Só que ela se converteu, aprendeu a falar de Deus, começou a trazer conteúdo cristão para sua rede social e acabou tendo mais engajamento e sendo mais conhecida ainda no mundo digital. Olha, a carreira dela de divulgadora, de criadora de conteúdo, deu uma desaceleradinha. Ela vai contar um pouquinho disso aqui pra gente, porque ela agora é mamãe de um bebezinho de 8 meses de idade. Aliás, posso dizer pra vocês aqui, uma verdadeira fofura. Hoje quem tá com a gente aqui é a nossa convidada Tâmara Taini. Seja muito bem-vinda. Você hoje está de cara com o CEO, Tâmara. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui para contar um pouquinho desse testemunho para vocês. É uma honra para mim estar aqui. Meu bebezinho Miguel tá ali, ó. A prova de que a mamãe teve que dar uma pausa aí nas publicidades, mas aos pouquinhos a gente está retornando. Obrigada. O Miguelzinho veio junto para poder falar pro tio aqui para pegar leve com a mamãe, né? Foi. Tá aqui na antessala, aguardando a mamãe, monitorando toda a gravação. Então, gente, ó, Tâmara, antes da gente começar a falar do seu momento presente, eu queria contar um pouquinho mais da sua história. Para quem está em casa, para as pessoas conhecerem a Tâmara até antes de ser mamãe Tâmara, né? Eita. É uma historinha mais antiga, porque você vem de sucesso, seu primeiro sucesso nas redes sociais, digamos assim, nas mídias digitais, foi postando vídeos de dança no YouTube. Inclusive, teve vídeos repostados por alguns famosos, entre eles, se eu posso citar aqui algum, o Léo Santana chegou a repostar vídeos seus. Você saiu em matérias, inclusive, jornalísticas, com um rótulo, vamos dizer assim, da dançarina mais sexy do YouTube. E aí você pega todo esse sucesso que você tinha no mundo secular e você começa a ser apresentada a Deus, você começa a ser apresentada a uma vida cristã pelo seu então namorado, que hoje é seu marido. Aliás, que bênção e que maridão. Glória a Deus. E aí você é apresentada a esse cotidiano, é apresentada a Deus. E eu queria que você contasse, justamente para quem está em casa, como é que foi, primeiro, esse seu sucesso no YouTube anterior, esse seu entendimento da sua vida com Deus, e como é que foi essa sua transição, esse agir de Deus, esse mover de Deus que foi fazendo você lentamente desapegar desse sucesso e passar a viver uma vida cristã a ponto de fazer disso a sua rotina nas redes sociais. Ai, gente, é uma história longa, mas eu acho muito bacana para contar para vocês. Vamos lá. Antes de tudo, eu sempre conhecia a Deus. Quer dizer, eu sempre soube quem era Deus, mas não conhecia de verdade como eu conheço hoje. A minha mãe, apesar de não congregar, ela é cristã. E apesar de ter se desviado, ela sempre me ensinou a orar, sempre me falou sobre Deus, que eu podia confiar em Deus. Mas eles a gente não congregava, não frequentava uma igreja, nem minha mãe, nem meu pai. E aí, eu sempre tive esse contato com Deus e tal, sempre orei, mas não congregava. Eu sempre gostei de dançar. A minha família sempre tinha festas finais de semana, todo mundo bebendo. Meu pai sempre bebeu muito, minha mãe também. E aí, minha mãe gostava de El Chan. E tá lá, a Tâmara pequenininha, dançando na boquinha da garrafa. E sempre gostei muito de dançar. Aí, um belo dia, eu resolvi gravar um vídeo dançando com o pessoal do Fit Dance. Vi aquele Fit Dance estava estourado, né? Falei, vou fazer um vídeo aqui e vou postar. Vídeo aleatório com um celularzinho que eu tinha, um Motorolazinho, a qualidade horrível, o áudio horrível, isso em 2016 mais ou menos. Soltei no Facebook. Não é que o vídeo deu, gente? Eu dançando daquele jeito aleatório em casa, que tinha uma porta no fundo, meu esposo pode até falar, uns quadros meio tortos, assim, nada de enquadramento, nada, só uma dança. Um cenário perfeito, né? Para o improvável. Coisa bem aleatória, e aí o vídeo bombou. E eu falei, olha, o pessoal gosta de ver vídeos de dança, vou fazer mais. E aí, vamos fazer outro. Postei de novo. Vou postar no Instagram. Postei no Facebook na época. Vou postar no Instagram. Soltei, o vídeo bombou. Vou soltar outro.
Léo Santana curtiu o vídeo. Eu falei, meu Deus, Léo Santana curtiu o meu vídeo. Léo Santana repostou o vídeo. Eu falei, meu Deus, Léo Santana repostou o vídeo. Foi uma coisa muito rápida. Assim, uma semana, acho que eu tinha ganhado 10 mil seguidores. Olha aí. E aí eu falei, é isso, vou fazer isso. Já estava na faculdade de odontologia, estava lá pelo 2º semestre, mas vi o sucesso e falei, opa, vou continuar fazendo vídeo. E fiz bastante vídeos. Teve um que eu fiz, comecei a soltar no YouTube. Teve um que eu fiz no YouTube da música do Lucas Luco. Já tá privado esses vídeos, ninguém nem procure que você não vai achar. Uma música do Lucas Luco. E esse vídeo bateu 11 milhões de visualizações no YouTube. Olha só, gente. Não foi no Instagram, foi no YouTube. E aí eu não tinha inscritos nenhum no YouTube. E ganhei 80 mil inscritos no YouTube. Assim, do nada. Não divulgava o vídeo, era um vídeo mal feito. O vídeo em pé, com as bordinhas do lado. Não tinha o shorts que tem agora no Sim. YouTube, não. E foi pro YouTube normal e deu 11 milhões de visualizações. Aí eu falei, cheguei no sucesso, gente. Olha lá, vou ficar famosa. E eu sempre tive esse sonho, né, de ser famosa. Desde pequenininha. E aí teve um concurso para ser garota Band de Folia na minha cidade. E uma produtora lá da minha cidade que conhecia os vídeos falou, vai, por que você não vai? Você não se inscreve? Aí eu fui. Vim aqui para Salvador, que eu sou de Camaçari. Participei do concurso e passei. Fui aprovada. Lá vai eu trabalhar no Carnaval de Salvador, de biquinizinho, no camarote do Planeta Band, a madrugada toda, dançando lá, bonitinho. E o negócio foi indo. Só que no meio do caminho, eu encontrei o meu excelentíssimo esposo, que era filmmaker, é filmmaker até hoje. Olha aí. E aí ele falou, posso fazer uns vídeos seus? Você tá começando a gravar vídeo, posso fazer uns vídeos seus? Eu falei, pode, a qualidade vai ser melhor, né? E aí ele marcou de gravar um vídeo comigo. Eu falei, será que esse rapaz está com segundas intenções? Vou levar uma amiga. Chamei uma amiga, a gente gravou o vídeo. E o vídeo também deu muitas visualizações. Tinha 500 mil de visualizações aquele vídeo, não tinha? Meu esposo está aqui. Olha aí. E foi indo. Só que aí, no meio do caminho, como eu estava falando, eu encontrei o meu esposo. A gente foi para uma viagem em Aracaju. E lá a gente começou a ficar. E a gente era muito diferente, gente. Ele foi criado na igreja, foi criado no evangelho, não bebia, não saía, não conhecia as músicas que eu cantava, que eu colocava, os Não funks dançava. lá, não dançava. Olha só. Era totalmente diferente de mim. E eu falava, meu Deus, que cara chato. Sair com o Não pessoal. vai dar certo, Ninguém né? toma uma cerveja, rapaz. Ninguém toma um negocinho. Eu oferecia a todo mundo, gente, bora lá, anima. E aí, quer uma Itaipava? Aí, bora uma Itaipava. Propaganda, esse bom. Toma uma cervejinha aí. E ele, não. Aí nós ficamos esse dia. E aí eu percebia que ele era diferente. Tipo assim, a gente ficava, vou abrir a intimidade aqui, a gente ficava e eu já era meio assim pra frente, ele era todo comportado, assim, a mãozinha dele era quietinha. Sabe, a mãozinha quietinha? Você esperando ele avançar e ele não vinha. E ele era muito, rapaz, que cara quietinho, gente. E aí eu fui me apaixonando por ele. A gente começou a namorar e ele me deu uma Bíblia de presente, para resumir. Olha ele só. me deu uma Bíblia de presente. E ele escreveu na Bíblia lá, não lembro exatamente o que está escrito, mas que ele esperava que eu lesse. Antes disso, ele também me deu um livro, Segredos do Pai Nosso, de Augusto Cury. Eu lembro disso, que me ajudou muito a mudar a ideia que eu tinha de Deus, porque eu cheguei numa fase, eu estava na faculdade, você vai sendo influenciado, né, pelo sistema. Eu cheguei numa fase que eu não acreditava mais em Deus da forma que ele é. Não, eu sei que existe um Deus, mas ele não é o Deus da Bíblia. Ele é uma energia, eu estava nesse nível, ele é o cara... Ele é um cara gente boa que vai salvar todo mundo. Não é isso aí que você está falando, não. E aí eu fui ler a Bíblia. Quando eu fui me permiti ler a Bíblia, quando eu fui lendo a Bíblia, que eu terminei o livro de Mateus, que eu comecei pelo Novo Testamento. Sim. Que eu terminei o livro de Mateus, eu falei, meu Deus, eu não sei nada de Jesus. Eu não sei nada de... Que amor é esse? Que Jesus é esse? E aí, Jesus foi entrando na minha vida assim. E não saiu mais. E não saiu mais, graças a Deus. E olha só que a gente tem aqui... Já começamos bem o nosso pod de hoje, né? Porque tem muita gente que passa por esse momento. E eu não estou nem falando do momento da escolha espiritual, do seguir Jesus ou do não seguir Jesus, mas do momento de mudar alguma coisa na sua vida.
né? De uma decisão importante, ou de pivotar de área, de mudar de posicionamento de forma geral. E às vezes até está dando certo, como era o caso da Tâmara, estava dando certo do que ela estava fazendo lá atrás. Mas talvez não tivesse ligado ao seu propósito de vida, aquilo que você queria no futuro. E tem muita gente que entende isso, que percebe que, olha, está dando certo para mim nesse momento aqui, mas, pô, não me faz feliz. Mas não tem coragem de dar o passo rumo a um caminho diferente, a uma direção diferente. Foi difícil. E esse primeiro passo para dar coragem, ele é um passo transformador, né? Um passo libertador. Porque quando você faz aquilo que você ama fazer, aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe completa, aí sim todas as outras coisas que vêm como consequência passam a ser prazerosas, passam a ter significado, passam a construir de fato um propósito relevante na sua vida. Fazer algo, construir algo sem propósito é mesmo do que ter um insucesso na sua vida, seja ela profissional ou pessoal. E não é fácil. Não foi da noite para o dia, não, gente, que o Espírito Santo me transformou. Eu posso dizer que começou quando eu comecei a ler a Bíblia. E aí eu era uma adolescente, vou dizer assim, eu tinha 22 anos quando começou, mas eu tinha uma cabeça de adolescente. Aí pensa aí, uma adolescente começando a ganhar um dinheirinho com a internet, vendo lá o número de seguidores crescendo. Famosa. Quem é que vai falar assim? Quem é que vai falar assim, pare de fazer isso que tá errado? Simplesmente disseram que ela era a mais sexy do YouTube dançando, né? Não, eu sei que se eu tivesse continuado naquilo ali, eu teria fama, porque estava crescendo realmente. Eu não sei quantos seguidores eu teria. Eu sei. Não, eu sei quanto você tinha, né? Quando você teria, não sei. Foi na época que eu cheguei a 67 mil seguidores, foi. 60, 70 mil seguidores. 67 mil seguidores. E aí chegou um momento que eu fui lendo a Bíblia e eu não me sentia bem mais fazendo aquilo. Eu tinha vergonha. Meu pai, apesar dele não ser cristão, ele sempre foi um cara muito conservador. E eu tinha vergonha que meu pai assistisse os meus vídeos. A sorte é que ele nunca teve Instagram e YouTube, ele nunca viu. Eu acho que ele nunca viu. Ninguém nunca... Todo mundo sabia que ele era nunca sério. Comentou, né? Isso. Se ele viu, ele nunca brigou, nunca comentou, mas eu acho que ele nunca viu. Eu tinha vergonha dele ver. Eu comecei a namorar com ele, com o meu esposo. A família dele era toda cristã, conservadora. Você tinha vergonha Eu dele tinha ver, vergonha de alguém ver o que eles achavam daquilo. Na faculdade também eu pensava, eu vou me formar como um dentista. Eu vou continuar dançando assim, fazendo quadradinho de shortinho. Aquilo ali me incomodava, não só por isso, como também pelo lado cristão. Eu comecei a entender que eu era muito mais do que o corpo que eu estava mostrando ali na internet. Que eu era templo do Espírito Santo. E que esse templo do Espírito Santo tinha dono, tem dono, é Deus, meu esposo e Deus. É verdade. E você pontuou uma coisa importante também, porque muita gente, principalmente nessa idade que está iniciando aí a formação e o fortalecimento intelectual que vem da adolescência para os primeiros anos de faculdade, a gente está muito próximo de várias teorias, né? Teorias de formação do planeta, teorias que contestam o Deus que nós conhecemos aqui na Bíblia. E isso afasta muito o jovem de ter acesso, de fato, ao que é a palavra de Deus, ao Evangelho, propriamente dito. E se pinta uma imagem, eu falo porque passei por isso também, se pinta uma imagem de um Deus muito punitivo, né? Um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus que pede sacrifício, um Deus que pune a humanidade o tempo inteiro. E não se conta de verdade sobre quem é Jesus. Exatamente. Né? Por isso que ler a Bíblia é fundamental. Desculpa te interromper. Quanto maravilhoso ele é, quanto amigo ele é, quanto parceiro ele é, quão real ele é, né, na nossa vida. E isso acaba afastando muito a juventude. Eu acho que quando a gente se dispõe a dar o primeiro passo, que foi o que nós falamos agora há pouco, nós podemos ter as vidas impactadas e transformadas, porque Jesus passa longe de ser aquele cara chato que as pessoas pintam no meio da rua. Eu vou te dizer, as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas acham porque a minha mãe é cristã e eu oro de vez em quando um Pai Nosso aqui que ela me ensinou, eu conheço Jesus. Mas as pessoas só vão conhecer Jesus de fato quando elas lerem a Bíblia. Ele é a palavra, gente. A palavra dele está revelada ali na Bíblia. As pessoas têm preconceito com ler a Bíblia. Não vou ler a Bíblia, que livro chato. E não é chato. É só você achar a linguagem certa lá da Bíblia e você se dispor mesmo a ler e a entender. Eu li a Bíblia quando comecei a ler, eu achava tão interessante que aquilo que eu não entendia eu jogava no Google. As pessoas falam, como você adquiriu esse conhecimento da Bíblia? A gente hoje em dia tem o Google. Tudo.
E aí o que eu não entendia essa passagem, eu ia lá, porque que Saul foi procurar Samuel, depois que Samuel morreu. Aí eu ia lá, lia várias teorias, claro, não acreditava em um só. Sempre gostei muito de estudar. E aí eu fui me aprofundando. E para mim, ler a Bíblia não é uma chatice. Para mim, ler a Bíblia é uma descoberta nova todos os dias. É verdade. E a dica é essa aí, começa pelo Novo Testamento, conhece Jesus primeiro, depois você exatamente. faz o movimento reverso para conhecer o Velho Testamento. Se tiver dúvida, vai no Google, dá uma pesquisada, porque tem lá explicação para tudo, né? E vídeos muito interessantes contando algumas passagens, aliás, todas as passagens bíblicas você encontra lá. E vai ajudar muito no entendimento, porque realmente, às vezes, as pessoas, o linguajar, dependendo da Bíblia e da versão da Bíblia que for pega ali, a pessoa não entende um linguajar mais antigo, mais conservador, né? Palavras que talvez a gente não use no nosso vocabulário com muita frequência, e o YouTube e o Google nos ajudam muito a ter essa interpretação com mais facilidade. Quando você deixa lá e começa a desapegar lá do seu mundo de dançarina, você tinha lá 67 mil seguidores, como você pontuou, e depois você, em menos de 2 anos, passa para mais de 100 mil seguidores com o conteúdo cristão. E hoje você está chegando quase em 400 mil seguidores. Glórias a Deus. Vamos chegar em 1 milhão em nome de Jesus. De Deus nas suas redes sociais. Foi uma surpresa para você? Que a sua conversão trouxesse tanto crescimento? Porque eu acho que o seu medo era justamente isso, abandonar o que era para trás e perder tudo que você tinha construído. Porque e de repente esperava. Você cresce mais. Como é que você lidou com isso? Como é que você enxergou isso? Eu não esperava, não teve essa coisa de interesse. Agora eu vou falar de Deus para ganhar mais seguidores. Não, eu achava assim, gente, eu vou mudar aqui e agora eu me ferrei. Dane-se, o que eu perder, perdi. Foi bem assim. Só que tinha um ponto, Deus nunca me abandonou. Quando eu não tinha, até ele me dar esses seguidores que eu tinha, ele proveu, ele estava comigo de outras formas. Por exemplo, quando eu era dançarina, eu ganhava um dinheirinho, mas eu ganhava um dinheirinho. Coisa assim, alguns cantores chegaram até a me chamar. Pessoal da Bronca, pessoal do Pissirico, eu lembro que era o Réveillon. A gente começou a namorar mais ou menos em novembro. Em dezembro, uma amiga minha, que era dançarina também, que eu conheci, falou, você quer trabalhar no Réveillon dançando com o Pissirico? A gente vai viajar, vai para Porto Seguro, para Ilhéus, e é R$300 por show. Bora? E aí eu falei, pra mim era um dinheirinho, não trabalhava, não fazia nada, só estudava. Eu falei, eita, vou. Aí liguei pra ele falou, ele ficou meio assim sentido, vai, se você quiser. Falei com minha mãe falou, seu pai não vai gostar. E aí eu falei, tá, enfim. Acabou que eu não fui, mas deixa eu voltar aqui, que às vezes eu vou indo, vou me empolgando e fujo da resposta. Mas eu ganhava um dinheirinho. Quando eu falei que eu não vou mais dançar, primeiro não foi de vez. Eu falei, eu não vou mais dançar funk. Começou assim. Porque o que tá me fazendo pecar não é a dança, é a letra da música. Então agora eu vou dançar música internacional. Vou dançar uma Anitta, assim, que não é tão vulgar. Aí foi. Depois eu falei, não, essa roupa também não tá boa. Vou dançar de calça. Eu tenho um vídeo dançando de calça jeans. Porque eu não queria mais dançar de shortinho. Aí eu botei calça jeans. E as pessoas comentavam, tira essa calça, que ridícula dançando de calça jeans. Aí eu comprei uma calça moletom. Pra ficar melhor. Folgadinha. Fui tirando o cropped, já fui colocando a roupa mais composta. Porque o Espírito Santo me incomodava. E aí, de um momento eu falei assim, não vou mais gravar vídeo de dança, acabou. Eu falei, Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu gosto de criar conteúdo, eu gosto da internet. Os seguidores estão aqui. E agora? Eu não vou fazer mais vídeo de dança, eu vou fazer o quê? E aí eu tentei buscar outros nichos. Tentei fazer vídeo de maquiagem, tentei fazer vídeo de comédia. Nada dava certo. Nada dava certo. Tentei fazer vídeos com meu irmão. Tentei fazer vídeos até da área de odontologia. Esses até que deram algumas visualizações, mas nada. E um belo dia eu tava no TikTok. Começou a rede social TikTok. E eu vi que o pessoal tava na moda de contar a história, né? Com uma trendzinha de contar histórias. E eu falei, vou contar a história da minha conversão. Aí contei, eu era dançarina, fiz uma trendzinha, dá até pra achar esse vídeo depois lá. Eu era dançarina, que eu comecei a ler a Bíblia, eu parei e agora eu sei que meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu só colocava assim, esse vídeo, acho que bateu uns 2 milhões de visualizações. Há 2 anos atrás, que hoje em dia talvez seja mais fácil. 2 milhões de visualizações e os seguidores no TikTok não paravam. Eu tinha, sei lá, 200 seguidores no TikTok, do nada 10 mil, em 2 dias.
Eu falei, gente, 10 mil seguidores. E aí o pessoal ficou curioso, conta mais. Que Bíblia foi que você leu? Como foi que você conheceu? Eu fui contando mais. O conteúdo era mais respondendo aquelas perguntas. E foi crescendo, crescendo. Quando eu olhei, pá, 100 mil seguidores no TikTok. Olha aí. Falando da minha história com Deus. E aí eu falei assim, Deus, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Depois que eu ganhei a Bíblia, eu fiz o compromisso de ler a Bíblia todos os dias. Só que eu falei assim, Deus, eu preciso entender mais ainda da sua palavra, porque agora tem pessoas me perguntando coisas sobre ti. Então, me ensina aqui, me ajuda a ler a sua palavra. E eu comecei a estudar muito a Bíblia. Comprei cursos de Bíblia. Eu não me sinto uma expert na Bíblia ainda, porque todo dia que eu leio a Bíblia, eu sinto que eu não sei nada Acho de que Deus ninguém ainda. né? Mas... e foi isso. Eu tenho sentido que, principalmente pós-pandemia, eu tenho visto, pelo menos, um movimento muito crescente de pessoas que têm tido sede de buscar a palavra, o evangelho, o entendimento, através das redes sociais, através do mundo digital. Você tem tido a mesma percepção? Eu acho que é o agir do Espírito Santo. Eu já conversei isso com Deus. Porque às vezes, gente, é incrível. Tem um conteúdo que Deus me manda falar na internet, que eu vou olhar os outros influencers que também estão em alta, estão falando do mesmo assunto. E eu falo, pai, é o Senhor que está mandando a gente falar. Né? Não é possível. E aí, sim, eu tô vendo que está tendo esse movimento para ler a Bíblia. Só que eu ainda sinto que as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, então elas preferem comprar devocionais. Nada contra o Café com Deus Pai, mas a galera se resume em ler aquilo ali. Falta muito se aprofundar ainda, conhecer mais de Jesus. É porque as pessoas também não prestam atenção, né? Porque no próprio Café com Deus Pai, na mensagem diária, tem a passagem bíblica para ser lida, mas as pessoas se recusam a pegar a Bíblia e continuar a leitura, que na verdade é uma leitura complementar ao devocional do dia que está lá, né? E todo devocional vai estar lá uma indicação de leitura bíblica no final, que as pessoas acabam se recusando por preguiça, ou porque não tem a Bíblia, ou acham que o devocional substitui a leitura bíblica e não substitui. Né? Então, aí, se você está começando, não está fazendo, continue fazendo o seu devocional, mas dá um passo mais adiante, né? Conclui o seu estudo. Me expressei mal, é isso. Mas, você é um complemento do outro. Certo. É que eu só dei a minha opinião também em cima do mesmo assunto, porque eu também vejo inclusive eu sou uma das pessoas que presenteio muita gente com devocionais no final do ano. O meu quase que vai ser o meu presente de Natal para praticamente todas as pessoas que eu conheço. É bom, né? Porque bom. De certa forma, estou incentivando a pessoa a começar. Não é? A ter algum contato, minimamente que seja. Mas eu sempre instruo, olha só, tá vendo aqui, eu abro a página, mostro que tá vendo aqui, tem uma leitura bíblica por dia, vai lá e lê. Dá a Bíblia junto. Não deixa de ler, pelo amor de Deus. Hoje, além dos seguidores, obviamente, o seu principal foco, com certeza, na sua vida é a sua maternidade. Tá com um bebezinho de 8 meses, que demanda muito cuidado, demanda sua atenção quase que integral nesse momento. Eu queria saber o que é que representa para você, Tamara, enquanto mulher cristã, a oportunidade de você ser mãe. Ai, gente, é difícil definir isso. Eu sempre tive vontade, depois que eu me casei... eu acho que cabe eu falar uma coisa aqui. Antes de eu ser cristã, eu não queria ter filhos, eu não queria casar. Porque meus pais são separados, minha mãe tem a mim e a meu irmão, meu irmão mais novo, bem mais novo do que eu, e eu vi a dificuldade que foi para minha mãe cuidar de uma criança. Eu falava, até comentei com meu esposo algumas vezes, que eu não queria ter filhos e não queria casar. Casamento pra quê? As minhas amigas, elas me olham hoje e falam, amiga, você dizia que você ia morar com seu cachorro e que você ia ser uma senhora, uma tiazona, e que você não ia ter filhos, que você não ia casar, que você ia ser feliz assim. Eu falei, pois é, como Deus transforma o coração das pessoas, né? Como Deus destrói planos, e que bom que ele destruiu esse, meu. E eu dizia que eu não queria ter filhos porque o mundo era muito cruel e que seria muito egoísmo da minha parte querer colocar uma criança nesse mundo cruel só porque eu acho bonitinho. Eu falava assim mesmo, só porque eu quero uma pessoa com a minha cara aqui no mundo, vou botar uma criança nesse mundo cruel. Mas Deus me mostrou durante a minha gestação que é Ele que cuida. O mundo pode ser cruel, mas eu tô com seu filho. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. E também pensei assim, se todos os cristãos, todas as pessoas de bem começam a pensar que não vão colocar o filho no mundo porque o filho é mau, ou porque o mundo é mau, de onde é que vão vir as pessoas boas do futuro? Né? Quem vai educar as pessoas boas do futuro? E aí eu sempre fiquei com vontade de ter filho. Deus colocou isso no meu coração depois que eu casei. Só que eu tinha medo do parto. Eu sou uma pessoa que pareço corajosa, faço vários vídeos para as pessoas serem fortes e corajosas, mas eu tenho minhas fraquezas. E o meu medo era o parto, cirurgia, medo de hospital. Não, eu não suporto, eu orava muito a Deus por isso. Eu lembro que um mês antes de engravidar,
Eu me ajoelhei no tapete e falei: Deus, eu quero ter um filho. Chorando. Mas eu tenho tanto medo do parto, me ajude. Falei com ele. Se o Senhor quer que eu tenha um filho, me ajuda a vencer o medo do parto, o medo da cirurgia. Não era um medinho, era pânico mesmo, pânico. E agora? E aí, no outro mês eu tava grávida, chorando, falando: Deus, e agora eu vou ter que parir. Vou ter que ir para o hospital. Chorei. Tava chorando porque eu tava com medo da vida financeira, como ia ficar, da minha vida pessoal. Não, tava chorando porque eu ia parir. Mas Deus me deu um sonho. Eu até contei isso em um vídeo no YouTube. Olha só. Quando eu engravidei, eu tenho medo de montanha-russa. E nesse sonho, eu falei: nossa, que Você não montanha-russa. está sozinha nessa. Tá? Só vou te dizer logo de cara que você não está sozinha nessa. Pavor. Aliás, eu tenho medo de parque de diversões. O que é para ser de diversão para mim É um pavor. é um parque de pânico. Não vou em lugar nenhum, não me chame. Nem na roda gigante, que seria lá o brinquedo romântico, não me convide. Eu detesto. Então, assim, eu tenho muito medo mesmo, de verdade. Tamo junto. Aí, morro de medo de roda gigante. Eu sonhei que tinha uma roda gigante num lugar muito bonito. E aí eu, como blogueira no sonho, falei: vou entrar aqui só pra fazer uma foto. E quando eu entrava pra fazer a foto, a roda gigante Te levava. engrenava. E eu orava no sonho: Deus, me tira daqui, por favor, me tira daqui. O Senhor sabe que eu tenho pânico daqui, me tira daqui. E Deus falava no meu ouvido no sonho: só fecha os olhos e confia em mim. E aí no sonho eu fechava os olhos. E aí do nada eu abri o olho: ai meu Deus, vai ficar de cabeça pra baixo, e agora? E ele falava: só fecha os olhos e confia em mim. E aí quando acabava eu falava: é só isso, passou? E ele falava: passou, confia em mim. E aí sempre durante a gravidez eu me lembrava desse sonho: fecha os olhos, confia em mim. Fecha os olhos, confia em mim. E aí eu fui no parto, fecha os olhos e confia em mim. E deu tudo certo, graças a Deus. O medo de roda gigante passou também? Não. Ou só o medo de parir? O medo de parir passou, eu Você enfrentei. só confiou, mas você entregou, não foi? Você só confiou. Ele fala assim de ter mais um, eu falo: poxa, eu vou ter que parir de novo. Mudou muita coisa na sua vida, a maternidade? Mudou muito, muito, muito. Mas o Senhor tem nos sustentado, viu? Ele usou a vida de outras irmãs para falar comigo que tudo ia dar certo. Eu tive que sair, eu atendia como dentista uma vez na semana. E aí eu pausei a carreira da odonto, fazia muita publicidade, trabalhava fixo em um shopping da cidade. Eu tinha saído até antes de engravidar, mas já saí pensando nisso, em me dedicar à rede social, à minha família. E tinha algumas outras publicidades, tinha um supermercado na cidade que eu fazia também, parei. E quando ele completou uns 6 meses foi que eu comecei a conseguir sair de casa, agora tá voltando. Eu tô com uma assessoria, um grande amigo meu que é cristão, e ele tem uma assessoria, ele falou: amiga, eu vou te ajudar. Você vai gravar, vai eu e minha esposa, vamos eu e minha esposa. A minha esposa fica com seu filho e eu filmo pra você. Não se preocupe, eu vou te buscar em casa, eu vou te deixar, eu edito os vídeos pra você. Ele tem lá. Só fala. Só vai. E ele tá me ajudando. E eu sinto que foi Deus que colocou ele na minha vida nesse momento, porque eu tinha orado: Senhor, eu quero voltar. E Jesus foi lá e colocou eles na minha vida. E tô voltando aos poucos. E é um tema super importante, né? Que eu acho que você pode abordar agora com mais força, que é a questão da maternidade, né? E porque não tem um sentido nessa grande realidade, na verdade. Quanto mais o tempo avança, mais as mulheres elas não querem ter filhos, né? Elas rejeitam a ideia de serem mães, e aí por vários motivos, muitas delas, independente de ser cristã ou não ser cristã, da religião, tem muita mulher cristã, inclusive, que não quer ter filho ainda, porque está aguardando o momento certo da maternidade. Mas, na verdade, na vida não há momento certo para nada, né? A gente nunca sabe qual é o momento certo, nós não somos os donos dos nossos destinos e do tempo ideal para que as coisas aconteçam, é tudo no tempo de Deus. E muita gente espera o momento certo para ter a maternidade. Existe um tempo certo para a maternidade, Tamara? Antes de responder essa pergunta, eu vou te dizer que eu entendo essas mulheres que não querem, porque é difícil. Realmente é difícil. E não tem como falar: eu vou ter rede de apoio, o que for. A carga é nossa. Claro. É nossa. E a responsabilidade também, né? E também digo em partes que a maioria das vezes essas mulheres não conheceram bons homens. Tipo assim, não é colocando meu esposo lá em cima, não, mas ele é um bom esposo. E tinha vezes que eu olhava pra ele e falava assim: meu Deus, eu preciso dar um filho a esse homem. Esse caráter precisa ser replicado no mundo. E também tem esse ponto, né? Muitas mulheres não têm
esse homem que fala que ela sente confiança de falar, poxa, eu posso viver esse momento de fragilidade, porque eu tenho alguém aqui para prover na minha casa, posso ficar sem trabalhar um tempo, posso me dedicar a cuidar do meu filho, posso ficar com o meu corpo transformado por um tempo, que eu tenho um apoio aqui, eu tenho uma proteção. Então, eu acho que muitas mulheres têm medo também por causa disso, não acharam o parceiro ideal para isso. Mas eu até esqueci a sua pergunta. Se tem momento certo. Se tem momento certo? Aí eu não sei dizer. Porque comigo, eu esperei, de certa forma, o momento certo. Eu casei. A pessoa tem que estar casada, tem que estar com a pessoa certa. Tem que estar com a vida financeira estabilizada. Então, dizer que tem um momento certo nesse ponto, sim. Agora, se você já está com tudo isso e você está buscando acumular, tipo assim, não, quando eu tiver a segunda pós-graduação, quando eu tiver X reais na conta, aí você está colocando a confiança da realização dos seus sonhos em outras coisas que não em Deus. É isso. Talvez eu tenha conduzido até a minha pergunta errada, mas acho que nem a palavra nem seria nem momento certo, seria momento perfeito, porque a perfeição é mais complicada, isso, pronto, né? Isso. O momento perfeito eu acho que não existe. O momento certo eu acho que sim. O momento perfeito eu acho que ele é mais complexo. Eu, por exemplo, que sou expert na profissão pai também, acho que, aliás, acho que o que eu faço de melhor, inclusive, na minha vida, não é ser empresário, não é estar aqui com vocês no nosso pod, é de fato ser pai, é aquilo que mais me completa, né? E dos meus 3 filhos, todos vieram em momentos muito diferentes. A mais velha, eu era muito jovem e tive que assumir responsabilidades muito jovem, eu tinha apenas 23 anos de idade quando fui papai pela primeira vez, uma bela jovem hoje que vai estar completando agora 19 anos de idade e já está na faculdade. Mas a gente amadurece, né? Mas a gente aprende muito, né? E ela foi extremamente importante para mim em alguns momentos da minha vida. Momentos que eu tive muita dificuldade, momentos que eu tive fragilidade emocional, momentos que eu tive problemas financeiros. Eu passei por momentos conturbados na minha vida em que Deus preparou ela para mim, para ela cuidar de mim emocionalmente. Uma criança que na época tinha 4 anos de idade, ela cuidava de mim quando eu precisei que ela cuidasse de mim. E não era o momento certo. Mas foi o momento perfeito de Deus para colocar ela na minha vida, lá atrás. E o meu caçula tem 4 aninhos, é um menino super acelerado, muito amoroso, e que veio dessa minha dificuldade, por exemplo, de desapegar do crescimento dos meus filhos. Meus filhos estavam crescendo, e eu dizendo, e agora? Né? Não estão mais ficando debaixo da minha asa, não estão cabendo mais debaixo da minha asa, né? E aquela profissão pai gritando dentro de mim, dizendo assim, Ney, peraí, tem que ter alguém aqui para você cuidar, tem que ter alguém aqui para você, né, tomar conta, para você botar no colo, para você fazer o almoço. E aí eu convoquei a minha esposa a sermos pais de novo. Foi um convite meu à época, né? E assim, a gente com a vida estabilizada, com filhos crescidos, com liberdade, inclusive para o casal, de fazer viagem, de fazer outras coisas, e a gente falou, não, para tudo, tá faltando alguma coisa, vamos colocar mais um no mundo aqui e vamos trabalhar. E esse sim, nós escolhemos um momento, mas eu acho que todos os 3 momentos foram momentos perfeitos na vida da gente. A gente sente que falta alguma coisa, né? Tem isso, a gente sente que falta alguma coisa. Eu me casei e eu me sentia muito sozinha. E eu falava isso com Deus. Meu esposo saía para trabalhar ou ia lá pro escritório dele editar e eu falava, ai Deus, sei lá, tô me sentindo sozinha. E vinha um pouquinho de ansiedade, mesmo eu gravando meus conteúdos em casa sozinha, mesmo saindo para gravar, eu me sentia sozinha. E agora com o Miguel, não que eu fiz um filho para não me sentir sozinha, meu Deus, que propósito vazio. Mas acho que o ser humano tem ficado muito egoísta também, sabe? Tem. Muito primeiro eu, deixa eu conquistar, deixa eu. E criar filhos não, porque vai atrapalhar o eu, vai atrapalhar o crescimento do eu. A gente não tem priorizado isso, a família. Eu acho que o filho ele traz uma lição muito importante na vida de um homem, de uma mulher, né? De modo geral, que é aprender a não acumular, como você falou. Aprender a doar. Né? Um filho ele vem para você doar amor, para você doar carinho, para você doar atenção, para você tirar de você, inclusive, para dar para ele alguma coisa, né? Eu tenho aprendido muitas lições. Para você entregar para ele. Então, assim, aquele momento que você está mais chateada, que você está mais nervosa, que você está com menos tempo, que você está mais cansada, é naquele momento que ele coloca em você o exercício de você, epa,
Peraí, é nesse momento que ele te quer. Na hora que você está mais atolada de emoções, na hora que você não está conseguindo... É naquele momento, exatamente naquele momento que ele quer sua atenção. Não, é bem isso. Porque é uma lição que eu acho que os nossos filhos trazem pra gente, que é essa lição de que não é mais pra gente. E o mundo não é pra gente, né? O mundo é sobre a gente cultivar amor. E nada melhor do que um filho para você aprender a cultivar amor. Eu acho que eu falei isso a semana toda aqui, que nós falamos de plantio, de semeadura, de colheita, porque as pessoas estão muito preocupadas com o dia de acordar e aquele dia ser o dia tão esperado da colheita. Olha, hoje é o dia que eu vou colher, hoje é o dia que eu vou prosperar, hoje é o dia que meu vídeo vai virar, hoje é o dia que vai dar tudo certo, hoje é o dia que eu vou receber uma grande proposta, e ninguém está preocupado com o dia que ele vai acordar para plantar. Ele não percebe que o plantio ele é diário. Né? Se a gente se preocupar em plantar todo dia pequenas sementes o tempo inteiro, a colheita ela é garantida. Foi uma lição que a maternidade me deu, isso. Eu tinha o costume de planejar o meu dia todo. Eu queria fazer a planilha lá, 8 da manhã é isso. Não, 6 da manhã é o devocional, 6:30 eu vou gravar o vídeo do devocional, tudo direitinho. E a maternidade me ensinou que é no tempo de Deus. E no começo eu fiquei muito irritada com isso, porque eu queria manter uma rotina. Mas bebê, principalmente bebê, não existe rotina. Uma semana ele dorme num horário, na outra semana ele quer dormir no outro. E na mesma semana ele... dorme, porque o meu não dormia, o mais novo, terrível. E sabe o que Deus falou pra mim? Porque eu queria que fosse do meu jeito. Deus falou muito pra mim assim, tá te faltando alguma coisa? Não. Tá precisando de alguma coisa agora? Não. Então relaxe e cuide do seu filho. E sempre veio pra mim aquela palavra, basta uma palavra do Senhor que vai dar certo. Tipo assim, eu ficava muito preocupada em produzir o conteúdo. E agora, como é que eu vou produzir os conteúdos? Eu não tenho tempo. Realmente, tá difícil administrar o tempo. E aí, às vezes, sobrava um tempinho de 15 minutos. Eu fazia um vídeo que eu considerava bobo. Como recentemente a gente fez uns. E esse vídeo tá lá com 2 milhões de visualizações no Instagram. E aí, tipo, Deus falando assim, não se preocupe em planejar, porque quando eu quiser, eu vou te dar a ideia, você vai fazer do meu jeito que eu mandar, no tempo que eu mandar, e vai dar certo, porque não é seu planejamento que tá fazendo você ter alcance, é a minha palavra, é o que eu mando você gravar. É verdade. Pronto. Depois disso, eu consegui me acalmar muito. Também ficava preocupada com financeiro. Preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, E agora eu preciso gravar para ganhar dinheiro. E Deus falou muito no meu coração assim, tá te faltando alguma coisa? Não, o que você tá precisando? E eu aprendi a orar durante a gestação pelo que eu tô precisando, não pelo trabalho ou pelo dinheiro. Por exemplo, eu ficava... Deus, eu quero um dinheiro para comprar um vestido. Um exemplo, né? Quero dinheiro para comprar um vestido. Vou até contar um testemunho. Foi aniversário da minha sobrinha esses dias. Eu falei, Deus, eu quero dinheiro porque eu quero comprar uma roupa legal para ir. E aí, Deus não me mandou o trabalho na época. Às vezes eu não gosto de ficar o tempo todo dependendo do meu marido, né? Porque no momento a minha renda principal tem sido meu marido. E Deus, eu quero o meu dinheiro porque eu quero comprar as minhas coisas. E não veio, na época não veio. Mas eu falei, Deus, mas eu queria o vestido. O Senhor sabe que eu queria o vestido. E aí Deus foi lá e me deu o vestido. E às vezes eu comecei a entender isso, que às vezes não é você orar para ter o dinheiro lá acumulado. Parece que eu tô confiando naquele valor que tá ali. Deus me ensinou a orar pelo que eu tô precisando no momento. Tá precisando de quê? É isso, Senhor. Então, calma. Calma, não precisa ficar nervosa que precisa trabalhar, que precisa ir gravar. Você tá vivendo uma fase de cuidar do seu filho agora. Vá cuidar do seu filho. Que das suas coisas, eu cuido. É verdade. E é uma lição que eu tenho aprendido dia após dia com o Miguel e com o Senhor. Miguel e entre outras crianças de quem está assistindo a gente são sementes, né, que nós colocamos no mundo. Temos que cuidar mesmo, né? Acho que foi o que você falou. Você queria muito ter um filho depois para que o caráter de seu marido fosse postergado na terra, né? Fosse propagado na terra. E é exatamente isso. São sementes que você está plantando. E eu oro muito sobre isso. Eu oro pelo meu filho. Para que ele leve o evangelho, para que ele leve também uma postura de um homem diferente do que nós temos visto hoje no mundo contemporâneo. E esse mundo, inclusive, ele é um mundo que interfere muito no dia a dia, no cotidiano das famílias, né? As pessoas não têm mais tempo, não têm tempo de qualidade, vou usar até a expressão que se usa tanto hoje aí, né? As pessoas não têm dedicado mais tempo de qualidade porque não têm conseguido tempo de qualidade pela correria que o dia a dia exige das pessoas. A pandemia, ela trouxe alguns fatores positivos, inclusive, quando ela fez com que as pessoas ficassem reclusas em suas casas, convivendo com as suas famílias, porque as pessoas não faziam mais isso, né? E a pandemia forçou as pessoas a conviverem. Mas também trouxe uma aceleração de processos no mundo empresarial muito grande. Hoje você
faz uma reunião atrás da outra via internet. Né? Você está no avião, não é desculpa mais para não se reunir. Você faz reunião porque no avião tem Wi-Fi agora. Então, assim, é uma reunião após a outra, uma agenda cada vez mais cheia, mais lotada, e as pessoas perdem um tempo de qualidade com a família porque não conseguem mais ter esse convívio. Como é para a mulher associar essa questão da maternidade, de ser uma boa esposa, de manter a carreira profissional nesse mundo de hoje tão acelerado que está? Ah, é difícil. É difícil porque tem um momento que a gente se sente inútil, né? E tem que ter, e no caso da mulher, tem que fazer tudo isso, tem que ter harmonia e leveza, né? Para poder manter a feminilidade no negócio. É, porque muitas vezes as pessoas não valorizam o trabalho de casa. O trabalho de cuidar do bebê é um trabalho invisível, né? Como foi até tema da redação do Enem. O trabalho de cuidado, muitas vezes, é um trabalho invisível. E a mulher, muitas vezes me senti inútil, porque eu estava acostumada a ter uma rotina corrida. E aí você parar para poder cuidar de um bebê, para poder cuidar da família. E não é fácil, viu? É um trabalho desgastante também. E você ainda não ter o reconhecimento que eu teria se eu estivesse atendendo no consultório, postando stories de jaleco. Às vezes, muitas vezes eu penso, o que será que as minhas colegas dentistas estão pensando olhando meus stories? Arrumando a casa de manhã, trocando fralda de bebê de tarde, lavando louça e cozinhando. Será que elas olham assim, ó, tadinha dela? E é difícil conciliar, muito difícil conciliar. Se eu quisesse voltar a atender agora, se coloca no lugar da mulher. Se eu quisesse voltar a atender agora como dentista, por exemplo, eu teria que contratar alguém para poder cuidar do meu filho. Eu pagaria um salário, eu ia ganhar um salário para poder pagar um salário para alguém cuidar do meu filho. E isso para mim às vezes é trocar dinheiro. Aí no momento... E você perderia o mais precioso, né? Que é acompanhar o crescimento dele. As mudanças nessa fase da vida são tão rápidas, né? Por isso que eu acho que o digital tem ajudado muito as mães que eu conheço. Muita mãe na rede social, muita mãe fazendo conteúdo e ganhando dinheiro com isso. Eu fico muito feliz. E eu oro muito a Deus para eu conseguir. Senhor, eu quero continuar na internet. O Senhor sabe que eu gosto disso. Não é que eu quero monetizar a tua palavra, mas é que se for para ganhar dinheiro aqui na rede social, que seja também levando a sua palavra. E eu oro muito a Deus para isso, porque assim eu consigo ter tempo para cuidar do meu filho, ter tempo para ficar com meu marido e ainda assim trabalhar e ainda assim levar o evangelho e ser útil para a sociedade também. É uma balança que tem muito desequilíbrio, né? Se a gente parar pra pensar, por conta de tudo isso que nós estamos falando aqui, relatando. Você vai ter casos em que o marido, quando a esposa se torna mãe, começa a reclamar que a mulher não dá mais atenção enquanto esposa e deixou de ser a esposa dele para ser a mãe do filho dele. Isso é uma queixa quase que generalizada que a gente vê nos casamentos. O meu não falou isso ainda não. Ainda não? Bom, então alguma coisa você está acertando aí, mas tem gente em casa que já olhou para a mulher e fez assim, tá vendo o que eu disse? E também tem os casos em que os filhos reclamam muito de que a mamãe só dá atenção ao papai, ou só dá atenção ao caçula e não dá atenção a todo mundo. E isso é uma questão de equilíbrio, de fato, né? Encontrar um equilíbrio dentro de uma função que você está executando, no seu caso, aqui no caso de quem está assistindo em casa, que é mamãe, a função mamãe. Eu tô aprendendo ainda, viu, gente? Rapaz, se o seu marido não reclamou ainda, você está fazendo certo. Eu tô aprendendo porque eu fui criada por pais separados, já falei aqui. E a minha mãe, como ela veio do interior, ela sempre quis muito conquistar. Não é demérito nenhum isso, tá? Só são visões de mundo diferentes. A minha mãe, ela trabalhava, saía de casa às 7 horas da manhã. Ela concluiu a faculdade tarde, então eu já era grandinha. E aí dava 6 horas, ela ia pra faculdade, que era aqui em Salvador, chegava em casa meia-noite. Eu quase não via minha mãe, ficava o dia todo sozinha. E eu falei pra mim mesma que eu não queria essa criação pro meu filho. Eu falei, meu Deus, eu quero estar presente com ele, eu quero ensinar sobre o Senhor, eu quero ensinar valores, eu não quero que meu filho seja criado por um computador, como eu fui muitas vezes. Chegava da escola e ficava no computador horas. E eu penso, quanta coisa teria mudado se meus pais fossem casados. Quantas coisas eu não teria feito se meus pais fossem casados. Quantas coisas eu não teria feito se minha mãe estivesse lá comigo em cima. Bora, vem estudar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E eu falei que eu não queria isso para o meu filho. Eu falei, filho, eu oro ao Senhor para Ele me dar condições ao meu esposo, de ser provedor, de passar essa responsabilidade para ele, para eu me preocupar realmente em cuidar do meu filho. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tem mulheres que
que, né? Não, eu preciso ser provedora, eu preciso ser independente. Eu não me importo com isso. Com o esposo que eu tenho. Né? Porque também tem homens que não dá. Com o homem que eu tenho, eu não me importaria eu até agradeceria, acharia melhor se eu passasse tempo cuidando do meu filho e ele tivesse o trabalho de prover. Ficou o recado aqui, tá? Ao vivo aí pra todo Ele mundo. sabe, eu falo com ele isso. Trabalha mais, que o filho tá crescendo. Eu falo isso, acredite, eu falo. Ele trabalha muito em casa, editando, e aí se ele para um pouquinho, ele vai mexendo no celular, eu, bora, trabalhe, porque eu quero ser a dona de casa que faz pilates 3 horas da tarde. É isso aí. E leva o filho na escola e busca, viu? É isso aí. E isso, eu acho que isso passa, Tamara, por todas as partes e todos os meios da nossa vida, né? Buscar esse equilíbrio. Quando Salomão orava para Deus, ele não pedia riqueza, ele pedia sabedoria. E você sabe nada mais é do que estar dentro do centro do seu próprio eu e encontrar um equilíbrio para poder tomar as decisões corretas. E o equilíbrio ele é fundamental na carreira de qualquer pessoa. Seja, eu vou falar carreira aqui, e leve em consideração que uma mãe ela é uma carreira. Ela escolheu ser mãe. Tá? Ela escolheu cuidar da família, ela escolheu cuidar do marido. Ela não tem menos trabalho do que quem está na rua, Com certeza. né, com blazer, carregando uma pasta, pegando um avião e fazendo... Pelo contrário, às vezes é até mais cansativo. Então, encontrar esse equilíbrio na sua carreira ele é fundamental para você tomar as decisões certas, para você não ouvir as pessoas erradas, para você estar nos meios certos com as pessoas certas, falando a coisa certa, para você não ser prejudicado por uma fala sua, por uma atitude sua no futuro. Então, eu acho que talvez esse seja o grande segredo quando as pessoas perguntam, Magno, faz como para dar certo? Você hoje tem uma empresa, você viaja para tudo quanto é canto, você tem muitos funcionários. É equilíbrio. Né? É buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. O equilíbrio emocional, o equilíbrio familiar, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio espiritual. Eu acho que esse equilíbrio, quando você encontra, quando você se conhece, quando você se sente pertencente àquilo que você está fazendo, ao meio que você está vivendo, eu acho que só aí você consegue tomar decisões assertivas na sua vida, ao ponto de pular os cavalos selados que passam todos os dias, né? Tem gente que acha que o cavalo selado passa uma vez na vida da gente, uma grande oportunidade, um grande momento, e não é sobre isso. O cavalo está passando o tempo inteiro, está sentado do lado da gente aqui agora, nesse momento, a gente não está prestando atenção nele. Então, eu acho que esse equilíbrio faz com que a gente tenha foco no ambiente que a gente vive, no meio que está inserido, e que a gente possa absorver as oportunidades da maneira correta. Eu acho que fala muito sobre isso que você falou agora, sobre equilibrar a sua vida social dentro da sua casa. Uhum. Tem gente que tem medo, né? Você fala aí acho que muitas vezes a pessoa foge do equilíbrio porque ela tem medo. Ela quer confiar nela mesma. Eu preciso trabalhar muito, porque se eu não trabalhar muito, vai faltar. E é uma coisa que o cristão, não sei se você já recebeu isso também do Espírito Santo, o cristão aprende a descansar mais nesse sentido, né? Demais. Tipo assim, é como se Deus falasse, pode aproveitar a sua família, eu tô aqui, não vai faltar. Pode deixar esse trabalho aqui para depois. Às vezes eu ficava, eu preciso produzir. E Deus falava, relaxe, no momento certo eu vou te enviar, eu vou te ajudar. E depois que você aprende a descansar em Deus, como você estava falando aqui antes, você perde esse medo e consegue encontrar o equilíbrio. É a principal lição, né, que eu acho que, pelo menos eu tive como cristão, foi aprender a descansar em Deus. Tem coisas que a força do meu braço não resolve. E olha que eu vou dizer que eu tenho até uma força razoável no braço, mas não resolve. Então, assim, a força do nosso gogó não resolve, do braço não resolve, o intelecto não resolve. Tem coisas que não dependem da gente, que saem da nossa alçada, que saem do nosso domínio, não dependem. Ou a gente aprende a descansar, ou as coisas não saem do lugar, porque o nosso emocional fica ali travando. A ansiedade trava o resultado. Quantas vezes eu fiquei querendo produzir, porque deu certo. Deus me deu um conteúdo e esse conteúdo deu 1 milhão. Você se sente na obrigação de que todos os seus conteúdos têm que ter 1 milhão. E aí, quantas vezes eu fiquei, frustrado. Preciso produzir um conteúdo agora. Deus me dá um conteúdo e pegava a Bíblia e lia. E eu acho que Deus ficava assim rindo. Na hora que eu quiser, vai chegar o conteúdo para você. Todas as vezes que eu fiz conteúdo de maneira forçada, que eu falava assim, eu tenho que gravar hoje. É incrível, não davam certo. Mas às vezes eu tava dormindo. É bem aqueles salmos mesmo. Fazia bem aleatório lá o conteúdo e dava certo. Às vezes eu tava dormindo e acordava assim, poxa, isso dá um bom vídeo. E fazia esse vídeo lá com 2, 3 milhões. É como se Deus falasse assim, não adianta, confia em mim. E eu aprendi muito
muito isso com o Senhor, eu tenho aprendido muito E para é descansar sobre no isso, né? Espírito Na Santo. hora certa, o Senhor faria acontecer. É sobre isso, né? A hora, não é a nossa hora. Descansa, que na hora certa a provisão vai chegar. Muitas pessoas perguntam, o que que você fez para conseguir 400 mil seguidores? Eu digo, gente, não fui eu, foi o Espírito Santo, foi Deus. É sério, porque se fosse as minhas produções de conteúdo, quando são pela minha força do braço, não dão resultado. Mas quantas vezes eu paro, eu oro, eu pergunto, Deus, o que é que o Senhor quer que eu fale? Não vem nada. Não é nada, então tá bom, vou dormir. Vou ficar em paz, fazer outra coisa, vou ficar com meu filho, vou ficar com meu marido. E aí daqui a pouco, eu tô assistindo uma TV, uma coisa aleatória, eu falo, e se eu fizer esse vídeo assim? Ou alguém me manda uma pergunta do nada, eita, e se eu responder esse vídeo assim? E aí o vídeo vai lá e tem um engajamento enorme. Às vezes eu me mato para fazer um vídeo e agora você tem a opção de ver no Reels, né? Quantos seguidores você ganhou através daquele vídeo. Sim. Não dava nada. E aí Deus me dá uma ideia, eu coloco um vídeo, depois de uma semana sem postar nada. Não fiquei com essa agonia de agora eu preciso postar todos os dias. Depois de uma semana sem postar nada, só tem um vídeo lá. Esse vídeo me deu 40 mil seguidores. Olha recentemente só. aqui agora. Olha só, hein? E aí é Deus falando assim, minha filha, vai descansar. A hora que eu quiser que você fale alguma coisa que você não entregou nas minhas mãos, que eu entreguei várias vezes. Eu passava até óleo ungido nas minhas redes sociais, acredita? Acredito. Eu ia na igreja e passava, Senhor, é sua. Me faz falar o meu coração de toda a motivação que não seja o teu louvor. É sua. Coloca aqui as ideias que o Senhor quer que eu fale. E aí Deus fala pra mim, não é minha? Então na hora certa eu vou fazer acontecer. E é assim. É isso aí. Tamara, a gente tem falado muito de maternidade aqui, tá? E agora falamos de equilíbrio. E assim, eu, na minha concepção, acho que uma boa maternidade ela é acompanhada também de uma boa paternidade. Com Né? certeza. O papel do pai também é fundamental, por mais que a gente fale de maternidade aqui, a ausência de uma figura paterna também traz grandes consequências para uma criança. De que forma, na sua concepção, é fundamental a participação do pai nesse momento que você está vivendo, né, de um recém-nascido? Eu não vou nem falar posterior a isso, porque posterior a isso é nítido que a formação da personalidade da criança ela depende muito também dessa participação paterna, como eu falei aqui para você. E de que forma que a mamãe que está precisando disso em casa, que o papai não está ajudando tanto, pode chamar mais a atenção do papai para essa participação? Eita. Peguei você, não foi? Ah, Eu vou ovelha. esquentando aqui, eu vou piorando um pouquinho o negócio. É pergunta difícil. Aí eu acho que a figura paterna, enquanto o bebê tá, ou enquanto a criança tá nessa fase de bebê, é mais de proteger a mãe. Isso. Dá o suporte. Dá o suporte pra mãe, porque é difícil. Eu imagino que eu tive esse apoio do meu esposo. E eu fico olhando assim, e já foi difícil. Imagine se eu não tivesse. É daquele cara que você não se preocupa com primeiramente, a parte financeira. Ele tá ali, você tá sem trabalhar, você tá fragilizada. E ele tá ali provendo pra você, provendo pro seu filho. A parte de demonstrar força mesmo, de você lá, com dores, e ele lá te segurando, com o meu marido, ajudando a carregar o filho, acordando com você na madrugada. Então, acho que é muito mais essa parte de cuidar da mulher mesmo. Como a Bíblia fala, né? Que o marido tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja, e Jesus cuida da gente. E o marido cuida da gente também. Agora, eu acho fundamental, inclusive, uma palavra que talvez o suporte é importante, mas inclusive o suporte emocional, né? Sim, sim. Porque há que entender todo o momento de hormônio que vocês passam de transformação, a sobrecarga que vocês recebem de hormônio nesse momento, a exaustão, que é cuidar de um bebê. E não dá para o maridão chegar em casa e achar que é como era antes e querer as coisas como queria antes. E tem que entender que o humor dessa mulher vai estar oscilando em alguns momentos. O temperamento dessa mulher vai estar oscilando em alguns momentos. A vaidade dessa mulher vai estar oscilando em alguns momentos. Então, o papai tem um papel central, na minha visão, de ser um alicerce emocional, inclusive, para essa mamãe. Sim, e eu vou até elogiar o meu esposo nesse sentido, porque eu sempre soube que ele sempre foi vaidoso. Ele sempre foi muito visual. De me elogiar, de gostar que eu fosse na academia. E eu pensava assim, meu Deus, quando eu engravidar, meu marido vai me achar a pessoa mais horrível do mundo. E a gente sempre fazia brincadeirinhas assim antes da gravidez, tá gordinha, não sei o quê. Eu nunca me importei com isso, eu também faço com ele. Mas durante o meu pós-parto, ele nunca fez uma piadinha com o meu corpo.
Nunca falou. Eu falava, ai, minha cicatriz tá horrível, que eu fiz uma cesárea, né? Ele falava, essa cicatriz trouxe seu filho ao mundo. É a cicatriz mais linda que você tem aí. Então, tudo isso contribuiu bastante. Esse suporte dele contribuiu bastante. Eu não posso opinar muito pra falar isso, porque, gente, só tô falando bem do meu marido aqui. É meu marido, já viu? propaganda, hein? E ele não está disponível, hein, gente? É meu, viu? Vai ter uma galera entrando agora na rede social da Tâmara para olhar quem é o marido. Não está disponível, diga-se de passagem, casado e bem casado. Seu marido tá solteiro? Não. É meu marido. Então, assim, lá em casa a gente fez um super acordo, né? Minha mulher, ela tem muita dificuldade na manhã, durante a manhã. Ela dorme tarde, eu durmo muito cedo. Eu costumo dormir realmente com as galinhas, como a gente fala no jargão, né? Antes das 10 horas da manhã, se deixar, eu já tô dormindo. Mas sou o cara que acorda cedo, que tem muitas atividades físicas todas no turno da manhã. Já minha esposa, ela dorme tarde e não consegue acordar cedo. E quando o nosso filho caçula nasceu, antes de nascer, a gente fez o acordo. Olha só, você não precisa acordar de madrugada. Ela falou para mim, você não precisa acordar de madrugada. Eu sei que você dorme cedo, você precisa descansar. Em compensação, no primeiro horário, quando você acordar, é teu filho. Boa. Vou adotar essa. Nós fizemos o acordo e de manhã cedo ele era só meu, né? Ela me deixava dormir à noite. Então, muitas vezes eu tive que abrir mão, por exemplo, da academia, do meu treino, da minha natação, porque ele já tinha acordado. Então, me forçou a acordar cada vez mais cedo. Eu sei como é isso. Para poder eu estar disponível, mas já ter feito os meus exercícios, né? Boa ideia essa. Então, a gente fez esse mega acordo aí, quando ela... E fez parte desse suporte que eu dei a ela, né? E com relação à vaidade também foi uma coisa que lá em casa passou longe, pelo contrário. Quando ele destruiu todas as cirurgias plásticas que ela já tinha feito, eu dizia para ela que era a hora que ela estava com o corpo mais lindo de todos, que era justamente para dar aquela moral. Eu acho que isso é um apoio tão grande. E esse é o principal apoio que a mulher precisa, eu acho, né? Eu acho que essa questão emocional, da vaidade, da mulher... Vocês abrem mão de tanta coisa para trazer um filho para o mundo que a gente não entende, não percebe, porque não é com a gente, é muito fácil para a gente falar. A gente até brinca dizendo, tudo bem, a mulher abre muito tanta coisa, mas é a gente que aguenta a chatice dela. Tem um fundo de verdade aí que a mulher fica muito temperamental. Fica. Durante a gestação e no pós-gestação. Mas as transformações físicas que passam são vocês. E eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é dessa cobertura emocional para vocês quando chega a hora de dar, né? Sim, meu marido, por exemplo, ele... Para de falar desse homem e mulher, vai dar problemas para você lá na frente. A gente ia na academia Direct juntos. dele tá bombando essa hora aqui já. Tá amarrado. E aí a gente ia na academia junto, né, Israel? E ele falava assim, você treina 30 minutos, nem que você faça uma esteirinha. Ele me incentivava aí. Eu fico com ele aqui no shopping, porque ele mamava ainda. Eu fiz a amamentação exclusiva, então não tinha nem como deixar uma formulazinha. Ele levava pra academia, ficava lá, me esperando. Aí depois que eu treinava, eu pegava o bebê e ele ia treinar. A gente, assim, era 1 hora, 30 minutos dele, 30 minutos meu. Aí eu consegui ir voltando a treinar aos poucos. O que é que a gente pode esperar do futuro dos novos conteúdos? A gente vai ver a Tâmara compartilhando cada vez mais Tâmara Mamãe nas redes sociais. É isso que você tem planejado? O que é que vem aí, esse retorno forte, tão esperado, que a gente quer que você tenha no Instagram? Né? O que é que você está planejando? Eu vejo só para complementar. Sara, Esté, Ana Maria, todas foram grandes exemplos na Bíblia de fé, de força e de virtude para outras mulheres. É isso que a gente pode esperar de você? Eu tenho muita vontade. Inclusive, o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de escrever um devocional para mulheres, para mães, né? Eu estava até buscando o nome do pai para mães, do pai para as filhas, estou buscando aí. Porque é o momento que essas mulheres talvez se sintam... Elas precisam dessa palavra de incentivo, elas precisam entender que elas são importantes para Deus, que o papel delas é importante. Uma vez eu ouvi de uma mãe, dona de casa, que ela se sentia um pouco inútil para Deus, que ela não conseguia pregar, que ela não conseguia cantar na igreja, que ela não conseguia ajudar de outra forma, porque ela tinha 4 filhos para cuidar. E aí ela disse que Deus falou com ela que os 4 filhos dela eram o ministério dela. Não adiantava nada ela ganhar o mundo e os filhos dela se perdessem por aí. Então, acho que tem muita mulher que ainda... isso tem crescido nas redes sociais, né? Muitas mulheres falando sobre isso, mas acho que ainda tem muitas que precisam entender que o papel de mãe é importante para Deus e é importante para a sociedade também. Né? Quando a família perde, quando o sistema começa a distorcer o papel da mulher, a sociedade perde. Porque as crianças
criança criada por tela, criança criada por babá, criança criada por creche, não é criança criada por mãe. É difícil você passar principalmente os valores e princípios cristãos, bíblicos, para uma criança que você terceirizou a educação. Então, como é que você quer que seu filho seja salvo, que a nova geração seja alcançada pelo seu filho, por essa geração, se você não dedica tempo, se você não acha importante o seu serviço de cuidar dele e cuidar da família? É bem por aí que eu queria ir. Inclusive, eu estou fazendo vídeos do meu filho, do meu bebê. Eu falei, Deus, também foi o Senhor que me deu. O Senhor me mostrou um sonho que eu teria um filho. E eu quero que ele também cresça nesse caminho. Eu tenho produzido conteúdos para ele, assim, tentando alcançar crianças. Muito testemunho de crianças, de mães que falam, meu filho está aqui assistindo os vídeos do Mini Crente. Então, também é uma forma de alcançar crianças. Quero continuar falando de Deus também. E falo para o Senhor que é o que eu mais quero fazer, é o que eu mais amo fazer. Se Ele me deu um dom de criar conteúdo, se eu consigo editar, eu casada com produtor de vídeo, de audiovisual, é porque eu quero usar esse dom para fazer o crescimento do reino, o crescimento do evangelho. Que lindo. E é isso. Espero que seja assim. Olha, o tempo passou muito rápido aqui no nosso pod hoje. A conversa fluiu muito e eu estou chegando aqui na nossa pergunta crucial, né? A pergunta que encerra o bate-papo, pelo menos desse episódio aqui, que é saber para você, Tâmara, o que é sucesso. Caramba, sucesso é ter o nome escrito no livro da vida. Para mim é isso. Olha só que forte, hein? É chegar no céu e ouvir do Senhor Jesus, serva boa e fiel. Seja serva bem-vinda. justa e fiel, seja bem-vindo. Olha só. Como eu oro a Ele todos os dias, capacita-me, Senhor. Capacita-me para ser essa serva justa e fiel. E chegar no céu com um galardão cheio e ser recebida de braços abertos. Produção, traz para cá o mimo para nossa convidada, para a tua memória afetiva dessa participação no podcast da gente. Legal, gente. Peraí. Vou abrir aqui. Fica à vontade. Gente, que chique. Vou fazer o Pastor Atami agora com a caneca, ó. Por favor. Ó, rapazinha, você tem que parar de achar aqui que a gente não pode ir no podcast, ó. Tem podcast para crente por aí, hein? Olha só também. Obrigada, gente. Tem a camisa aqui também, é? Tem a camisa também. É kit completo, que é para poder fazer tudo o que quiser fazer. Tomar chá, tomar café, beber água, conservar água gelada na garrafinha. Usar a camisa para fazer a sua academia que você tanto gosta. Né? E levando a mensagem aí para a pessoa escolher se é vítima ou protagonista. Esse é o caminho que a gente... vítima ou protagonista, que legal, bacana. Esse é o caminho. Bacana, muito obrigada, gente, pelo presente. Eu que queria lhe agradecer de verdade pela sua participação no nosso podcast. Tenho certeza que foi inspirador. Muitas mulheres que nos assistem, aliás, o nosso público é composto por mais de 60% de mulheres. Glória! Então, com certeza, elas estão ávidas para ter mais conteúdo da Tâmara, para vivenciar mais o dia a dia da Tâmara, para viver mais essa experiência. Algumas com dúvida, sou mãe, não sou mãe, posso ser mãe, não posso ser mãe. Tá aí, hoje chegou aqui o episódio para tirar todas as suas dúvidas. Obrigado, Tâmara, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade. Falei para ele, gente, fico meio tímida assim no ao vivo, mas espero que eu tenha conseguido passar uma boa mensagem para vocês hoje. Ninguém viu timidez. Aliás, até o Miguelzinho veio aqui hoje, tá na sala. Olha o sacrifício e o esforço que a Tâmara fez para passar essa mensagem positiva para quem está em casa assistindo. E eu queria também agradecer a você que ficou até o final, que ficou até o finzinho assistindo o conteúdo, que gostou do conteúdo. Se você não se inscreveu no começo, vai lá, se inscreve agora no nosso canal, já ativa o sininho para você receber toda vez os novos vídeos, para você entender todas as novidades que nós colocamos para você. Compartilha com geral, manda para todo mundo esse conteúdo e não deixa de maratonar o que já está lá. Se você não me segue no Instagram, segue lá o @MagnoLuiz com 2 S, porque eu gosto de sucesso em dobro. Obrigado por ter vindo, Tâmara. Vamos voar. Tchau. Muito obrigada, Magno. Espero ter uma próxima, hein? Vamos ter vários episódios, com certeza. Segue lá no Instagram, @Tamitaine. TikTok também, @Tamarataine. Vamos lá, e não deixa de seguir.